Eu sou o Dr. Thiago Lírio, trabalho no Rio de Janeiro e São Paulo, apaixonado pela rinoplastia. Essa cirurgia para mim é um misto de ciência e arte, mas hoje a gente vai dar um foco especial no pós-operatório. Então, se você conhece alguma amiga que vai operar, ou se você é minha paciente, esse vídeo aqui é para você rever pelo menos 3 vezes depois da sua cirurgia. Você sabe o que esperar de um pós-operatório de rinoplastia? Nesse vídeo eu vou esclarecer as dúvidas mais frequentes que chegam para mim no meu consultório. Essas orientações que eu vou passar agora são muito importantes, vão ajudar bastante no seu pós-operatório. Mas o mais importante é o acompanhamento. A gente está junto, é normal a paciente vir aqui, tirar o curativo na primeira semana, achar o nariz lindo, já querer aproveitar a vida, sair com as amigas, ir pra praia, mas não é assim. A gente precisa de um foco, principalmente nos 2 primeiros meses, de forma mais intensa ainda no primeiro mês, que eu vou ver a paciente uma vez por semana para orientar, para trocar curativo, até para limpar o nariz. Isso faz toda a diferença no pós-operatório da rinoplastia. Se a gente tiver esse controle inicial mais intenso, depois de 2, 3 meses, as coisas entram no trilho, como a gente brinca aqui, e o nariz vai evoluindo de forma saudável e a paciente vai ficando cada vez mais feliz com o resultado. E a gente precisa estar junto para tirar uma ansiedade, para tirar uma dúvida no momento. Então é isso que a gente tenta trabalhar aqui com os pacientes, esse acompanhamento mais intenso. E óbvio, tá sempre à disposição para responder uma mensagem, para atender fora de um horário às vezes. Isso é muito importante, vai mudar o teu pós-operatório. Muitas pacientes têm medo de realizar rinoplastia porque elas já viram muita coisa na internet, pós-operatórios que não deram certo, pacientes ficaram muito inchadas, com bastante roxo em volta dos olhos, e na verdade isso acontece em pouquíssimos casos quando a gente usa a técnica de rinoplastia ultrassônica. E o que é a rinoplastia ultrassônica? A rinoplastia ultrassônica é uma técnica que está mais em moda, mais em voga nos últimos 6 anos. Eu fui o primeiro cirurgião plástico do Rio de Janeiro a realizar essa técnica, e a gente usa um ultrassom, um equipamento que a gente consegue cortar os ossos, modelar os ossos sem usar o martelo, aquele martelo antigo que quebrava os ossos do nariz. Quando você usa o ultrassom, você consegue um controle maior desse tratamento do osso. Então você não quebra os ossos e você evita um sangramento, você evita um inchaço e evita que os olhos roxos. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas nem todo mundo que faz a rinoplastia ultrassônica também vai ficar branquinha, sem nenhum roxo, sem nenhum inchaço. Vai depender da cicatrização, se a paciente segue as orientações de forma correta, se elas têm uma alimentação saudável, têm uma vida, hábitos de vida saudável. Então, é possível um paciente que fez rinoplastia ultrassônica ficar inchado e ter um pouquinho mais de roxo. Mas o que acontece na maioria dos casos é que esse controle com o ultrassom permite que a gente tenha um tratamento mais assertivo, diminuindo o inchaço, diminuindo o roxo nos pacientes. Então é um pós-operatório mais rápido, mais tranquilo e que o paciente consegue voltar com menos tempo às suas atividades ocupacionais, voltar a trabalhar, voltar ao convívio social de forma mais rápida. Então eu vou dar algumas dicas hoje para que você realize esse pós-operatório de maneira adequada, junto da rinoplastia ultrassônica, para que você tenha um pós-operatório mais saudável, mais rápido, que você otimize seu tempo de recuperação. Então a primeira dica, a dica que eu sempre dou para meus pacientes, é dormir de barriga para cima com o travesseiro elevado. Isso vai ajudar o sangue a circular, principalmente no nariz. O paciente vai diminuir a chance de inchar o nariz. Eu peço que ele faça isso aproximadamente por 15 a 20 dias do pós-operatório. Eu sempre recomendo o uso de gelo no pós-operatório. Então o paciente vai colocar um pouco de gelo sobre essa região dos olhos, não diretamente no nariz, tocando a face ao redor do nariz. Isso vai ajudar a desinchar o nariz também. E uma outra coisa é a alimentação. Então essa alimentação ela tem que ser de alimentos líquidos e pastosos, evitar alimentos sólidos, ou seja, a paciente pode comer uma carne moída, pode comer uma massinha, mas evitar aquele bife mais difícil de mastigar, aquele filé de frango mais difícil de mastigar, evitar esses alimentos e, se possível, que esses alimentos sejam com a temperatura morna ou fria. É horrível comer comida salgada fria, gelada, mas não precisa ser aquela comida muito quente. O céu da boca é o chão do nariz. A gente sempre brinca com isso aqui, eu explico isso pro paciente. Se a gente pudesse furar o céu da boca, a gente ia entrar no nariz com o dedo. Então, se você deixa o céu da boca quente, você deixa o chão do nariz quente, isso dificulta
o seu nariz a desinchar. Então a alimentação é super importante, evitar alimentos quentes por uma semana e aos pouquinhos voltar ali a se alimentar de forma normal, que a gente fala, dentro de 10 dias, 12 dias de pós-operatório. Agora eu vou desmistificar um mito da internet. Eu não gosto que o meu paciente use cotonete para limpar o nariz. A gente nunca usou cotonete antes da cirurgia para limpar o nariz e a mesma coisa no pós-operatório. Eu peço para o paciente limpar o nariz com soro fisiológico ou numa seringa ou num outro recipiente, numa garrafinha que eu passo para os pacientes. Ele vai fazer isso durante um mês. Tem uma frequência ali mais intensa nos primeiros dias de cirurgia, em torno de 3 a 4 vezes por dia nos primeiros dias. Depois 2 a 3 vezes por dia ali nos 15 dias de pós-operatório, até que quando estiver perto de um mês, uma vez ao dia é suficiente. Essa parte é horrível. Os pacientes brigam comigo, mas eu peço para o paciente ficar um mês sem fazer atividade física intensa, sem treinar na academia. Isso ajuda bastante o nariz a desinchar. É óbvio que cada paciente é um paciente. Tem paciente que chega aqui com uma semana, 10 dias, o nariz está seco. Esse paciente a gente vai olhar diferente, vai ter uma visão diferente sobre esse pós-operatório. Eu acabo liberando um pouquinho antes, 15, 20 dias. Tem muita blogueira famosa aí que você já acompanha no Instagram que vocês veem que estão malhando um pouquinho mais cedo, mas é por conta disso. Algumas pacientes elas têm uma recuperação mais rápida e obviamente que a gente tem que olhar diferente para esse tipo de paciente. Algumas pacientes que já chegam aqui com um pouco mais de inflamação, porque já comeram, não tem uma dieta muito adequada, muito saudável, essas pacientes tendem a ter uma retenção de líquido maior, ficam mais inchadas. Essas pacientes pedem um pouquinho mais de repouso, pede para reeducar a alimentação também. De forma geral, um mês ali sem malhar, sem fazer atividade física mais intensa, mas é óbvio, olhar para cada paciente com um olhar diferente. Outra dica importante, a gente mora no Rio de Janeiro, alguns pacientes a gente opera em São Paulo e é uma cidade quente, nosso país é um país quente, então eu peço para evitar ambientes quentes, tentar ficar o máximo no ar-condicionado, evitar exposição solar, praia e piscina só depois de um mês. Isso é muito importante para que o nariz evolua de forma adequada, para que o nariz não fique inchado. Uma das coisas que mais incomoda o paciente no pós-operatório é o nariz inchado. Então o paciente fica ansioso, por mais tranquilo que o paciente seja, todo paciente que faz rinoplastia fica ansioso para ver o resultado. A gente sabe que o resultado de uma rinoplastia é perto de um ano, mas se a gente respeitar essas orientações, o resultado já fica bonito antes. Mas se o paciente for para a praia, se alimentar mal, realizar atividade física, consumir álcool, fumar, esse nariz vai inchar. Isso dificulta muito a cicatrização e está diretamente relacionado ao inchaço e à lentificação até chegar no resultado da cirurgia que a gente fez. Ainda em sala, no pós-operatório imediato, eu coloco esse curativo no nariz do paciente. Esse curativo ele fica de 7 a 10 dias, depende do que eu fiz no nariz do paciente. E na primeira consulta de revisão, dentro de uma semana, eu vou tirar esse curativo e vou tirar os pontos do nariz do paciente. Eu limpo o nariz, o paciente vê como é que o nariz dele tá e depois eu recoloco um curativo de micropor. São fitinhas com uma cor discreta e o paciente fica com esse curativo mais uma semana. Toda semana eu vejo o paciente, reavalio o uso do curativo, converso com o paciente e a gente opta se a gente vai manter o curativo ou não. Na maioria das vezes eu deixo esse curativo por um mês. Eu tiro esse curativo de plástico e depois coloco um curativo de tape. Esse tape eu troco toda semana, como eu já falei. A gente mantém isso por um mês. Para quê? Para que esse nariz consiga ter um resultado mais rápido. Para a gente deixar esse nariz menos inchado e controlar esse inchaço. Agora a dica mais importante de todas. É proibido colocar a mão suja no nariz. Então eu proíbo meus pacientes, principalmente nos 15 dias iniciais, de limpar o nariz com a mão, de assoar o nariz. Se por acaso você tiver que colocar a mão no nariz, tem que limpar a mão com água, sabão e com álcool 70 e depois tocar gentilmente no seu nariz. É proibido assoar o nariz, é proibido apertar o nariz. Se você fizer isso, se você seguir essas orientações, a chance de você ter um pós-operatório suave, tranquilo, é muito, muito grande. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que seja útil para vocês, mas lembre-se, o mais importante é escolher o profissional correto, técnica adequada e seguir todas essas orientações, mas o que eu acho mais importante de tudo é você ter o acompanhamento correto e próximo do seu cirurgião plástico, especialista em rinoplastia.